Olá, bom dia para toda a gente. Nunca faço lives de manhã, então hoje é a nossa primeira live de manhã num feriado, porque ontem, por alguns probleminhas, não conseguimos colocar no horário adequado. Então, estamos aqui para tentar conversar um pouquinho convosco hoje de manhã. Pronto. Apesar do tempo cá em Portugal, querida, muito obrigado. É que eu tive com uns bobs no cabelo, como a antiga, para tentar ajeitar um bocadinho o cabelo, porque hoje eu tenho um casamento. E então, com o tempo que tá e como não tem cabeleireiro, vou ter que ajeitar eu mesmo. Mas tudo bem. Então, assim, apesar que eu não sei onde é que vocês estão, contem aí onde é que vocês estão, porque aqui eu tô na Ericeira e tá um dia mais nublado impossível, já choveu, já tratei do jardim hoje cedo e que bom, Camila, fico feliz. Já tratei do jardim, já plantei umas coisinhas novas e veio aqui o seu Antônio, que é esse senhor que me ajuda com o jardim, que é um querido, então já trabalhamos bastante. E agora vamos, quem sabe, esperar que o sol saia, que o sol apareça, porque toda a gente está morrendo de vontade de ir à praia. Pois, eu também estive a trabalhar e estou aqui. Hoje, desde muito cedo, estou aqui acordada, porque tinha que entregar uns planos e estive a trabalhar de manhã. Helena, um beijinho para ti. Carla, um beijinho. Adri, um beijinho para essas meninas todas que estão por aí. Pronto. Então hoje eu não vou fazer uma coisa muito comprida, porque sei que toda a gente está também de feriado, né? E a ideia era que a gente falasse um pouquinho, até para inclusive dar tempo de quem fosse para praia, que pudesse ainda aproveitar algumas coisas. Eu sei que o Antônio lá, o Vitor não pode me escutar, porque provavelmente ele já deve ter ido caminhar, mas aqui estava a pensar realmente também em algumas coisas. Alexandre, um beijinho para ti. Pensando um pouquinho aqui nele, que ele curte muito a praia, e em alguns lanchinhos e coisas fáceis para a gente fazer, para a gente poder levar e não tá com aquela coisa de comer sempre, mal na praia, no sentido que pronto, eu sempre brinco e tenho um live do verão passado que como sobreviver às férias sem a bola de Berlim. Então, quem quiser depois ver lá atrás nos antigos, nos lives passados, que fica aí gravado, que é muito interessante. Pronto, mas a nossa ideia hoje era falarmos um pouquinho... Ai, que maravilha, olha, tem gente que tá por aí... eu estive há uns tempos atrás aí, meu filho ainda está em Florença, e aqui tem a Carla que anda por ali. Realmente, aproveite, porque isso aí é uma delícia, mas quando vieres para cá, nós vamos orientar aqui outra vez nos lanches para a gente fazer aqui, quando fores à praia, para que aproveite e levar as coisinhas para cá. Então, se alguém está indo para a praia agora, escreva aí o que tem em casa, que eu já dou umas dicas do que a gente pode fazer, ou quem tem a ideia de ir hoje à praia. Eu mando aí algumas dicas, se colocam os ingredientes eu já oriento. Então é assim, vamos começar pensando que a gente vai passar o dia inteiro na praia. O que tem que levar o número 1? Quem é que acha que sabe o que tem que levar, ou quem que se atreveria a dizer aí, escrever qualquer coisa do que tem que levar para a praia, se for passar o dia na praia? Olha, ninguém vai ter o carinho de me responder, será? Começa com A e termina com A? Essa é muito boa, muito fácil. Exatamente, a gente precisa ter aqui efetivamente água. Exatamente, ai Sandrinha, que bom. Isso mesmo, água e fruta. Desses lanches para praia, água e fruta é aqui fundamental. E então, o que a gente normalmente tem sempre aquela ideia de levar... Isso, a Carla, muito bem, isso mesmo. Ovo cozido e fruta.
É isso que eu quero que a gente aqui encaixe no que a gente realmente tem na cabeça. Os snacks, a cenourinha, muito bem, ótimo, quem gosta, mas água aqui é fundamental, tá? E por quê? Primeira coisa, vamos aqui lá para trás, não é só porque tem que se hidratar. É que a água que a gente compra na praia, primeiro que é mais cara, segunda que tá numa garrafa de plástico e a gente não sabe quanto tempo essa garrafa de plástico no vendedor que passou por ali, ela pode até estar bem fria, mas no vendedor que passou por ali, o que acontece? Ele fica efetivamente essas águas, efetivamente ficam estas águas aquecidas. Só um minuto que eu tô aqui escrever uma coisa. Boa. Ficam essas águas. Nesses vendedores ambulantes, é melhor tomar água, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente tem essas águas que estão engarrafadas e ficam por ali, normalmente elas não estão guardadas em um local escuro ou um local fresco. Então, o plástico da garrafa sempre vai passar elementos para a água. Portanto, levem a água da vossa casa. Quem tiver garrafinha de vidro, leva na garrafa de vidro. Tem garrafas de vidro que tem uma borrachinha em volta, até para não quebrar. Exatamente, já vamos por aí também, Carla. E a água aqui é fundamental que ela não fique muito tempo no sol, porque as garrafas plásticas no sol ou baixo calor, elas soltam elementos do plástico que são contaminantes, que fazem efetivamente mal, passam para a água e a causa é que não é uma intoxicação, mas nós estamos nos enchendo de elementos aqui que são efetivamente péssimos para a saúde, tá bem? Então, água, se levar de casa. Se tem que comprar lá muitíssimo bem, pronto, mas se levou de casa já é uma coisa a menos e gasta menos dinheiro. E então, a fruta tá tudo muito bem, tá ótimo, mas vamos pensar assim nas coisas salgadas. Por quê? Porque apetece muito comer coisinhas salgadas na praia, ok? Então, bariátrico, não bariátrico, quem se submeteu ao Apolo, quem fez cirurgia, sempre a gente vai ter aquele detalhe. E quem não fez, que também devia cuidar disso, é o volume, comer poucas quantidades. Então, alimentos que tenham algum tipo de proteína, seria aqui fundamental levar ovo, levar ovinho de codorniz, que a gente pode fazer umas espetadinhas pequenininhas que ficam uma delícia, simplesmente compra-se no mercado. Olha, nem todos os mercados têm ovo de codorniz, mas por exemplo as superfícies grandes como Continente, como Lidl eu nunca consigo, mas Pingo Doce, Intermarché, esses outros mercados grandes sempre tem. Então compram já 2 caixinhas, cozem tudo de uma vez, deixam lá bem cozidinho, deixam esfriar ou tiram a água, depois embaixo da torneira com um fiozinho de água vão tirando as pelezinhas, as casquinhas, que saem muito fácil, ponham todas num Tupperware. Mas tem que fazer molho em cima. Não tem que fazer molho nenhum, ok? Põe um bocadinho de sal, inclusive em todo, ele fica salgadinho, deixam ali à noite, se tiver a oportunidade de deixar. No dia seguinte, ou põem uns espetinhos e fica maravilhoso, ou efetivamente podem levar só num Tupperwarezinho com uns palitinhos e tem aí uma proteína que fica uma delícia. Toda a gente gosta. Podem fazer rolinhos junto, por exemplo, com o rolinho de fiambre, ou até de presunto, mas no caso aqui fiambre fica muito bom. Pegam os rolinhos, enrolam, depois cortam a fatiazinha enroladinha e põe um pedacinho de fiambre, um pedacinho do ovo, um tomatinho cherry e um pedacinho de queijo. Enrola uma fatia de queijo flamenco, depois corta em pedacinhos, já dá 5 palitinhos. Já dá uma fatia cortada, dá para cortar em 5 vezes e já faz 5 palitinhos. Ou seja, isso é a coisa mais simples e fácil e prática de fazer. Quem gosta de picles, põe pepininho, cornichon, pepino em conserva, fica uma delícia também. Depois, aqui tá comentando a Adri, que tá muito bem. Começamos na época de milho, não milho verde, o milho doce. Ainda não tá o milho no seu momento, pelo menos na minha zona. As espiguinhas de milho cozidas são uma maravilha. Só levar já com salzinho e tudo por cima, só embrulhar. Não embrulhem em plástico, em papel alumínio. Embrulhem, podem pôr num filmezinho em plástico, não em papel alumínio.
E pronto, leva ela salgadinha, leva pronta. Se vão embrulhar em papel alumínio, porque tem esse costume, a gente põe o contato do alimento na parte lisa, na parte brilhante do alumínio, não na parte interna. O alumínio tem duas partes, uma fosca e uma brilhante. A brilhante impede que o alumínio passe para os alimentos. Toda a gente faz ao contrário. A gente vai, por exemplo, tem uma bandeja de empadão, uma bandeja de qualquer coisa. Normalmente a gente põe para ficar bonito o alumínio para fora e o alumínio fica em contato com o alimento. Ao contrário, sempre a parte Sindri, eu sei, sempre a parte brilhante do alumínio para o contato com o alimento, ok? Então essa é uma situação importante para não passar resíduos de alumínio para a comida. Alumínio é um alimento que é tóxico e não é um pouquinho que se consome, mas ao passar do tempo e dos anos que a gente tem de contaminação é bastante grande. Pronto. Outra coisa que aqui é importantíssima que a gente continue aqui com a proteína. O ovo cozido, ou a proteína ou a parte salgada, vamos dizer assim. Uma coisinha que é muito legal, a Adri está comentando que ela leva também milho, ela vive na Inglaterra, minha paciente de lá, e então realmente é uma ideia ótima. Depois, os wraps, que aqui foi a Carla que comentou, dos wraps que eu tinha aqui. Ju, um beijinho também para ti. A Carla leva os wraps com atum. Ótimo! Então, o que a gente faz? Pode fazer wraps do que quiser. Tem wraps, ou as tortilhas integrais ou sem ser integral, normal, tanto uma quanto a outra. Claro que integral sempre tem um pouquinho mais de fibra. São muito fininhas e o gracioso é comer ela realmente fria, fica muito boa. Então, façam, em vez de pôr só o atum ou com qualquer coisa, pegam a alface, enrola como se fosse couve, como se fosse fazer caldo verde, enrola, corta em tirinhas fininhas, bem fininhas, faz como uma caminha de alface, depois põe atum, depois pode pôr, quem gosta do atum mais molhadinho, pode usar um pouquinho só de maionese, mais pouquinho, ou pode usar Filadélfia. Filadélfia, qualquer queijo de barrar, ou sucedâneo, ou similar ao Filadélfia, uma marca branca qualquer. Por quê? Porque ele dá essa cremosidade que a gente procura. O atum já tem, tanto em azeite quanto em água, ele já não vai ficar tão seco. De preferência, se puder escolher, que seja em água. Tem várias marcas. E põe, então, a caminha de alface, um pouquinho do atum, que pode estar misturado ou não com o Filadélfia, e ali uns tomatinhos cherry, ou cortado pela metade ou inteirinho, que fica uma delícia. Dobra a pontinha e enrola e faz um pacotinho. Então, eles ficam compridinhos e ficam deliciosos. Põe um em cima do outro, todo arrumadinho. E vocês têm um lanchinho que fica maravilhoso. Fica muito gostoso, porque estando na praia dá vontade de comer coisinhas salgadas. E igual, os wraps pode ser de atum, de franguinho desfiado. Vamos dizer que eu comprei um franguinho em casa, frango assado na churrasqueira. Normalmente o frango, ele vem inteiro, então tem a parte das costelas e a parte aqui das costas que ninguém come. Essas carninhas, põem uma luva nas mãos, tiram toda a carninha, fica uma boa quantidade de carninha toda desfiadinha, assada, e podem fazer exatamente a mesma coisa. O que aí eu mudaria? Colocava um pouquinho de abacate, se quiser, ou cenourinha ralada, que fica também delicioso. Então faz a caminha de alface, põe o franguinho que já está temperado e salgadinho, porque já ficou assado, e depois cenoura no ralo grosso, ou aquele ralo comprido, que vai ficar os palitinhos compridinhos, e fica uma delícia, igual que o Antônio falou aqui, que ele levava palito de cenoura, fica muito bom. Outra coisa que fica legal, que também é aqui uma situação que a Carla comentou, é a cenoura, que pode levar com hummus. Em vez de levar um dip diferente, com maionese e tal, que é muito mais gorduroso, faz um hummus com grão. Pode fazer hummus de berinjela, dá para fazer hummus de beterraba, que fica uma delícia. E já tem para vender pronto também. E hummus é a coisa mais simples para fazer. Então, olha, receitas tem 1000. Se quiserem, posso buscar. Hoje não prometo, porque hoje eu tenho um casamento.
Mas, tô brincando, mas no YouTube e nas receitas por aí tem 500 mil receitas de hummus. E tem hummus para vender no mercado, outro dia vi, muito bom, muito interessante. Eu gosto mais de fazer em casa e fazer pouquinho, porque à medida que come se faz, mas pode ser uma alternativa muito boa. Então, leva os palitinhos de cenoura, palitinhos, por exemplo, de pimentos, que agora também começa a época do pimento, e é um vegetal sequinho, que não fica aguado, que não fica nada, só tirar a pelinha das cenouras, cortar em compridinhos, em bastõezinhos, digamos assim. Quem gosta de aipo, o celery, o aipo, também leva e usa o hummus como um dip. O hummus, por ser de grão, tem muita proteína vegetal, mas é excelente. Então fica aqui uma outra alternativa que também é proteica. Tudo, por enquanto, estamos a falar só de salgado, né? E isso fica muito, muito gostoso. Depois, ainda nos salgados, que é super fácil, super fácil. Esse sim, eu vou dar a receita aqui. Oi, João, um beijinho. É a coisa mais simples que tem. Olha, se alguém quiser comentar e dar ideias aqui, eu volto para trás e procuro, tá bem? É só escrever. Ai, deixa eu ver aqui quem que me deu um oi tão querido. Isso, é a Sandra. Então, outra coisa que fica muito legal. A Ruth também tá aqui. Um beijinho, Ruth. A Cristina também já chegou. Que bom. E a Thaís, muito bem. E então, Karina também, um beijo. Então, outra coisa que fica assim, muito, muito gostoso de levar, e essa é a coisa mais simples. Esse vocês façam, a receitinha não tem como errar e nem se equivocar e nem se esquecer. Vamos pegar um pedacinho de cenoura, um pedacinho de pimento vermelho, um pedacinho de pimento verde, se tiver dos dois, um pedacinho de alho francês, se gostar, e se não, pode ser só um pedacinho de cebola. Quem gostar de tomate, tire as sementes para ele não ficar muito mole e corta também. Helena, sim, faz isso que você vai adorar. O tomate cortadinho, pequenininho. Então, tiro a semente e corto. Fátima, um beijo. Um beijo. Depois você escuta aí para você levar para os teus lanchinhos para a praia. Corta, então, todos os vegetais. Cortam em tirinhas, depois viram, cortam em tirinhas para fazer cubinhos pequeninos, bem pequenininho, ok? Bem pequenininho, como se fosse um mirepoix. Mirepoix é o corte bem pequenininho que é usado na gastronomia para realmente os vegetais ficarem pequenininhos. Aí o que vão fazer? Vão misturar tudo e vão pegar ovos, ok? Ovos. Para um pedacinho de meia cenoura, um pedacinho meio pimento vermelho, meio verde e tal. 4 ovos é super, super bom e já rende imenso. 4, 5 ovos, dependendo do tamanho dos ovos, mas pronto, vamos aí por 5 para ter média. Vai bater os ovos inteiro e misturar com esses vegetaizinhos todos, ok? Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Marta, um beijinho. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. E o que vão fazer? Vão pegar ou aquelas forminhas de muffins, ou aquelas formas que tem de silicone, tem de metal, tem tudo quanto é jeito, que são os buraquinhos, as forminhas para muffins, ok? As que tem papelzinho são ótimas, e tem umas que tem um papelzinho encerado dentro, e tem outras que são formas de metal normal. Untam um pouquinho com um pouquinho de azeite, usando de azeite normal, usando aí um pincelzinho desse só para não grudar, e vão bater só os ovos e os vegetaizinhos, pôr um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Quem gosta de um orégano, um cheiro verde, uma outra ervinha cortadinha, salsa e cebolinha, pode cortar também. Mistura bem e vão colocar nas forminhas. Não até em cima, até mais ou menos a metade, ok? Enche as forminhas que já foram untadas, não precisa pôr farinha, não vai nada disso. Põe isso e mete no forno, leva a assar. O ovo ele vai crescer simplesmente porque ele é o ovo e ele cresce, não precisa pôr fermento, ok? Põe os ovos, põe os ovos batidos com essa misturinha, leva no forno, isso dá uns 15, 20 minutinhos e tá feito. Uma caixinha, um tupperwarezinho para levar eles para a praia e ficam
maravilhosos. Fica um lanchinho, um muffin só de ovo, fica uma gostosura, serve, não tem nada de farinha em absoluto, não faz falta ter farinha, e ele fica, pronto, muito gostoso, muito... fica salgadinho, fica delicioso. Tem gente que gosta de pôr depois, se gostar de pôr fiambre picadinho ou presunto picadinho, esse tipo de coisa, aí fica ao cargo de vocês. Mas só assim, com os vegetais e o ovo, fica maravilhoso para levar de lanchinho e fica mesmo proteico, saboroso para comer na praia, porque frio fica gostoso, ok? Pronto. Então, dentro desse... E já é uma outra opção aqui bastante interessante. Depois, ainda, sanduichinhos tipo com pão se pode levar, sem dúvida nenhuma, ok? Detalhe, o pão tem a tendência de que quando tem recheio, ele vai amolecendo. Então, tentar quando levar esse tipo de coisa, levar em pães que sejam um pouquinho mais firmes, porque só o pão de forma, em geral, pode molhar com o recheio e já perde um pouco a graça. Mas tem outra coisinha que é muito legal e agora tem para vender no mercado, fácil de comprar, que são os mini hambúrgueres. Tem para vender, eu vi essa semana mesmo, até foi provavelmente no Continente, um pãozinho de hambúrguer pequenininho, ou seja, um pão de hambúrguer como o outro, com sésamo igual em cima, só que pequenininho, que dá para hambúrguerzinhas de mais ou menos 50 gramas. É como se fosse um pouquinho menor que uma almôndega achatadinha, e pode mandar fazer no talho ou comprar carne picada e fazer pequenininho. Para fazer pequenininho, se não tiver nenhum cortador para fazer, porque pode só misturar a carne moída, temperadinha, e depois pôr um papel de cozinha e cortar a carne moída, ou seja, espalhar a carninha e depois ir cortando com um cortador normal de torta, de qualquer, até com uma borda de um copo, também dá. A única coisa é pôr um pouquinho de azeite no copo para não grudar a carninha. E dá para fazer, então, os hambúrguerzinhos. Grelha os hambúrguerzinhos em casa, deixa eles todos grelhadinhos e já monta. E fica maravilhoso. Beijinho, querida. Carla, querida, que aproveites muito o resto dos teus dias por aí. Grelha. E põe, então, leva o hambúrguerzinho feitinho, com um pouquinho de alface embaixo, dá para pôr uma rodelinha de tomate, dá para pôr uma rodelinha fininha de cebola, quem gostar, um pedacinho de queijo, fecha, põe um palitinho em cima para ele ficar inteirinho, acomodadinho, e tens aqui uma delícia, que a criança come, os grandes comem, os bariátricos comem, e comem bem, sem ter problema, sem nada. Ok? Então, é outra variedade aqui e variação para a gente ir tendo lanchinhos diferentes, esses com pão. Outra coisa que fica delicioso e que para os lanchinhos ficam muito bons e que dá jeito para levar é aquele pão thins, que é aquele bem fininho, que parece um pãozinho pita, mas é pequenininho. E aí levá-lo, dá para rechear com o que quiser, mas por exemplo, com salmão, Filadélfia, abacate, e se ainda colocar um pouquinho de rúcula, fica um lanchinho dos deuses, pequenininho, fininho, fácil de carregar, fica bem orientadinho, porque ele não fica molhado, é integral, e fica também um lanchinho ótimo para passar. Minha querida, um beijinho para ti, a Nete, que acaba de chegar, também é uma querida de longe. Vem lá do Brasil, lá no Brasil está muito frio. Então, esses são lanchinhos que a gente pode fazer de forma muito, muito simples, fácil, para poder levar para a praia sem estresse e que se pode fazer antes, ou seja, posso fazer, deixar no frigorífico prontinho, já numa caixinha acomodadinha, de manhã cedo ou a hora que forem para a praia, simplesmente é apanhar e levar embora. Agora, pensando nas coisinhas doces. Nas coisinhas doces número 1, fruta. Fruta de todo tipo de fruta. Então, já levar a frutinha porcionada e acomodada. Qual que é o detalhe da fruta? A fruta é molhada, a fruta fica, se não está cortadinha adequadamente, a massa fica feia, fica escura. Então, escolher frutas que sejam vantajosas. Por exemplo, melancia, melão ou meloa, a laranja,
A laranja eu posso simplesmente pôr em gomos e deixar, já levar ela em gomos, para não ter que ir descascar, não sei o que. Eu faço isso em casa, descasco e levo prontinha. Morangos. Os morangos acomodadinhos são maravilhosos e docinhos, não precisa nada para acompanhar. Nada mais que um palito. Um palitinho de dentro, um palitinho desses fica fantástico. A Cristina está comentando do tomate cherry, exatamente, tomatinho cereja. Na realidade, o tomatinho cereja é uma frutinha. Então, ela fica mesmo delicioso comer direto o tomatinho, né? Além disso, a gente ainda consegue as embalagenzinhas prontas com amoras, com mirtilos e com as framboesinhas, e mix ou não. E outra fruta que é maravilhoso é o ananás. O ananás agora tá maduro, tá gostoso, é simplesmente cortar em cubinhos. Olha, aqui, voltando aqui para os salgados e fazendo um break, porque realmente o que a Karina tá comentando é uma delícia, ela comenta que ela faz uma pasta de atum natural, com abacate e iogurte natural. Ótimo! E acompanha com palitinhos de cenoura. Olha, mais gostoso ainda. Ótimo! Esse aqui eu até vou anotar, porque realmente é muito bom. E vou fazer atum natural. Por isso que daí, colocando o iogurte, o atum natural, o abacate que dá cremosidade e tem a gordurinha do próprio abacate, iogurte e servir com palitos. Olha, eu tenho aqui nas minhas receitas também, com palitos de cenoura. Ah, que bom. Olha, muito bom. Boa ideia. Karina, obrigada pela partilha. Essa aqui é a receita da Karina. Quando a gente colocar, vai ser a receita da Karina. E muito bom. Agora, o que mais que a gente vai pôr aqui? O que mais que temos aqui para comentar? Então, das frutinhas, essas todas dá pra gente fazer. Mirtilos, agora a época dos mirtilos. Então, olha, e tempera com sumo de limão, lima e pimenta. Temperar. Voltando aqui pro atum da Karina, sumo de limão, lima e pimenta. Ai, que delícia! Olha, eu vou fazer mesmo, deve ficar maravilhoso. E então, voltando aqui pro mirtilo. Mirtilo é aquele tipo de fruta que você pode comer assim, como se fosse uma avelã, como se fosse uma noz, como se fosse um fruto secos, que você vai comendo uma por uma. Não tem semente nenhuma como a cereja você come, mas tem que deitar fora a casquinha, tem o caulezinho e a semente, a não ser que tire as sementes das cerejas. Eu tenho um aparelhinho que é para tirar as sementes, tem um buraquinho que se coloca a cereja, aperta, ele tem um pino que vai e empurra a sementinha da cereja para baixo, é igual como um descaroçador de azeitonas, é a mesma coisa. Então eu uso muito porque eu adoro comer as cerejas com iogurte, e é muito chato ter comendo e ter que tirar os caroços. Então, levar já para a praia feitinha, já sem os fica uma delícia, e agora é época. Então, a cereja tem um efeito antioxidante, um efeito anti-inflamatório fenomenal. Se a gente tomasse um sumo de cereja, um copo de sumo de cereja todos os dias, o efeito anti-inflamatório é brutal. Qual que é o detalhe? Que é difícil conseguir um copo de sumo de cereja. A cereja não é uma fruta barata. No Brasil é caríssima e vem do Chile. Cá é época agora. Então é mesmo, e aqui em cima, quando tem produção de cereja maravilhosa, aí no fundão, é realmente de comprar uma caixa mesmo e fazer. E não só ter esse detalhe da cereja, porque o bariátrico às vezes não consegue comer muitas. Então vale triturar e fazer como sumo, triturar e bater no iogurte. E pode comer e fica maravilhoso. Então, a gente tem que buscar aqui os fatores, vamos dizer, funcionais do alimento. E nesse caso, da cereja, tem um poder anti-inflamatório brutal. Igual que a cúrcuma, que a gente pode fazer em chás, em águas saborizadas. Muito bem, um chazinho sempre bom. E a cúrcuma tem a cor amarela, é desta cor assim, mais ou menos, que fica. E aí a gente usa para beber. Mas os potenciais ou as substâncias ou os princípios ativos da cereja enquanto fruta tem realmente uma potência anti-inflamatória muito grande, que a gente deveria utilizar mais. Então, buscar esse tipo de situação aqui é extremamente benéfico, porque a gente está juntando aqui o útil efetivamente ao agradável, né? Pronto. Depois, o que era legal fazer?
Então, igual que os mirtilhos servem para lanchinhos, para fazer como snacks de comer um em um, fazer palitos. Então, imaginem aí na vossa mente um palitinho maiorzinho, compram os palitinhos no mercado, no chinês, palitinhos de madeira, que são um pouquinho mais compridinhos, como as espetadas, vamos dizer assim. Não é grande, mas tem umas espetadas pequenas, que tem mais ou menos uns quase 18 centímetros, são palitinhos mesmo, é a forma com que se vende. E aí colocam, vejam bem, coloquem assim, lá no final, tiram o caroço de uma cereja e põem a cereja. Depois põe uma uva escura. Depois põe um kiwi, um pedaço de kiwi. Só descascar e cortar um pedaço. Depois põe um pedacinho de ananás. Depois põe um pedacinho de laranja. E depois põe um pedacinho de morango. Então nós temos um palito arco-íris, que fica lindíssimo. Então imagina, a cereja, que é roxa escura. Depois vamos para a uva, que é escura. Depois vamos para o verde do kiwi. Do verde do kiwi passamos para o amarelo do ananás. Do amarelo do ananás para o laranja. Do laranja vamos passar pro vermelhinho do morango. E assim nós temos praticamente 6 pedacinhos de fruta num palitinho que fica maravilhoso. E a gente tem que ter aquele carinho, porque os olhos também comem. Então, são coisas assim tão graciosas e ficam tão bonitas que apetece. Aí, o que apetece mais? Uma coisinha dessa ou um salgado de bolsa? Para mim não tem comparação, ok? O salgado de bolsa tá numa bolsa, sabe lá quanto tempo dentro daquela bolsa. Isso não me apetece. Então, isso me faz pensar numa pele bonita, me faz pensar em energia positiva, me faz pensar em coisas que efetivamente a gente tem que buscar aqui o lado bom da nossa alimentação. Não só aquela coisa, que salgadinho que é crocante dá prazer e você come muito. Não, muito pelo contrário. Houve um pequeno detalhe. Pronto, já está. Entrou uma chamada e eu acho que não tinha colocado em modo avião. Pronto, isso aqui é importante então, ok? Ter essa parte perdoa, travou, deve ter entrado uma chamada, mas agora já estamos aqui outra vez. E eu não vou fazer muito comprido hoje, para que toda a gente vá de feriado e fique bem. Então, esses palitinhos, ou essas espetadinhas, ou como queiram chamar, tem aqui vamos dizer, uma parte positiva, uma energia positiva. E é isso que a gente também tem que levar para a nossa comida. E não dá para esquecer, porque isso nos faz bem. Isso nos traz coisas positivas. E a gente tem que ver o vaso mais cheio, o copo mais cheio do que mais vazio. E isso é uma tendência, é uma teórica que a gente tem que começar a assumir. Em vez de ver a parte negativa das coisas, começar a ver a forma efetivamente positiva de absolutamente tudo. Então, muito bem, dos espetinhos está isso. Depois, frutos secos. Ok, se gostamos de frutos secos, nota 10, levamos frutos secos. O que eu faço? Eu vou levar um pacote grande porque somos muitos. Muito bem, policiar-se de ir comendo um pouquinho de cada coisa e um punhinho. A medida é um punhinho, ao redor das 30 gramas é a dose. Vou ficar na praia o dia inteiro, quantas doses eu posso comer? Vai comendo uma dose de cada um e, por exemplo, põe 1 ou 2 de frutos secos, nota 10. Quem gosta de castanha do Pará, aquela castanha grande, a castanha do Brasil, castanha do Maranhão, como queiram chamar, que ela é compridinha assim, do tamanho de um dedo, gordinha e é meio rajada, 2 dessas por dia dá praticamente a quantidade de selênio que a gente precisa. Então, essa é outra coisa maravilhosa para fazer. Depois, tem aquelas pessoas que ainda, voltando aqui um pouco, então vamos lá, de doce, só para aqui fechar um pouquinho os círculos, de doce, a ideia é mesmo fruta. Banana é uma fruta maravilhosa, mas se eu vou pôr ela cortada, ela vai ficar escura. Então, banana, a gente leva a banana e abre e come a banana. Pronto, não levo picada. Pera é outra fruta que eu não levo picada, porque ela vai escurecer, ela se oxida. Não passa nada, o problema é que não fica bonita.
Maçã é outra fruta. Comprar maçãzinha dessas pequenas, dessa gala, ou maçã que gostarem, é da Cobaça. Aqui tem maçãs maravilhosas, no mundo inteiro tem maçã maravilhosa. Sempre que for biológico, melhor. Mas as maçãs, levar e comer a maçã, então, mordiscando e não em cortes, porque ela efetivamente vai ficar escura. Uma forma de levar a banana cortadinha e que não fique escura é fazer como espetinhos, aonde eu faço um sanduichinho, uma banana, manteiga de amendoim, outra bananinha e passo no coco ralado. Já dá, mas é mais trabalhoso, mas posso fazer espetinhos assim e então aí ela não fica escura porque o coco protege da oxidação, gruda na banana, gruda na manteiga de amendoim e quem curte isso também é uma opção bastante interessante para levar. Voltando aqui, bolachinhas tipo, eu chamo de esferovite. Esferovite é isopor, para quem está no Brasil aí, é uma bolachinha de arroz ou de milho. Também é uma opção boa. Elas são sequinhas. Comprem as que são salgadinhas. A outra parece mesmo esferovite, aqui não tem sal. E o sal é necessário, ok? Então dá para fazer. O que pode fazer para usar com a bolachinha? Um queijinho tipo da vaca que ri, que ele rapidamente é muito fácil de transportar. Abre o queijinho, põe 2 bolachinhas, uma na outra assim, e já tem queijinho, vaquinha que ri passado nas duas, dá para 2 pessoas ali naquele momento comer na praia e fica muito gostoso, ok? Outra coisa, Miguel, um beijinho para ti, ok? Outra coisa que podemos aqui fazer, tem gente que gosta já de coisinhas um pouco mais, um pouquinho mais, vamos dizer, mais comidinha. O que podem fazer é comprar camarões, já desses cozidinhos que tem no mercado que estão prontos. Não leva os camarões assim. Em casa, tira a cabeça e casca, deixa só o camarãozinho com o rabinho, põe num tupperwarezinho, leva ele todo pronto e nessa mesma bandejinha pode pôr um pouquinho, como se fosse um molinho com um pouquinho de maionese, um pouquinho de ketchup, um pouquinho de brandy. Pode pôr até embaixo, já feitinho, e embaixo, no mesmo tupperware, só na partezinha de baixo. Ou seja, que quando pega o camarão pelo rabinho, molha no molinho e come, e já tá ótimo. Então, quem gosta dessa forma de fazer, não levar as cascas, não levar nada disso, porque o que junta é lixo, o que junta não serve, isso não dá para fazer. Mas levar ele limpinho assim, fica muito bom, e dá para perfeitamente fazer já, tipo, tem gente que gosta de fazer coisinhas mais de refeição. Mariana, um beijinho. Então, basicamente, essas dicas são para a gente ir aproveitando essas coisinhas simples, não é nada de outro mundo, são coisas que as pessoas fazem normalmente, só que o que acontece? Às vezes a gente esquece, podia fazer, mas acaba esquecendo, ok? Outra coisinha que ainda fica muito gostoso de fazer é fazer o wrap, só que em folha de alface, ou seja, alface americana, alface iceberg. Eu posso fazer barquilhas ou fazer mesmo wrap, e aí sim rechear com carne picada, com o atum, com o frango, com essas pastas de hummus. Aí eu também posso fazer a mesma coisa e levar fechadinha, arrumadinha ou enroladinha e fica muito bom. Okay? Também fica muito agradável, porque tem gente que não gosta de fazer wraps ou acha que a massa é de trigo e que é mais pesada ou que não pode comer trigo, então dá para fazer perfeitamente isso. Existem outras massinhas que são feitas de arroz, mas aí sim tem que estar pré-cozidas e são mais delicadas. Então quem não... aí dá mais trabalho para fazer também, e a ideia é ir para a praia sem trabalho. Raquel, um beijinho. É ir para a praia mesmo sem trabalho, é ir para a praia para desfrutar e para curtir. Então, isso aqui é aqui fundamental. Eu mesmo tenho aqui conosco a Raquel querida. A Raquel é uma paciente, como a gente diz, o orgulho da nutricionista. Já coloquei aí, ela está aqui com a gente agora. Um beijo enorme para ti. Espero que aproveites hoje, quem sabe, ir à praia. Ou fazer alguma atividade extra. Não sei como é que tá aí para baixo. Aqui para cima o tempo não tá nada boa. Pronto. Então, olha, eu vou vos deixando por aqui. Realmente é um prazer. Ruth, aproveite o seu dia, curtam o dia de hoje. Esses dias
pronto, a gente tem junho, é um mês abençoado, né? Tem um monte de feriadinho aqui, picado ou não, às vezes as pessoas conseguem juntar e é muito legal. Mas, mesmo que não seja feriado, mesmo que seja um dia, de repente, um pouco mais fácil, que não seja um dia tão difícil, os dias estão mais largos, termine de trabalhar, vão para casa, deem uma caminhadinha, passeiem, vivam, porque a vida é muito curta, a gente tem que aproveitar, a gente tem que desfrutar. O sol, a parte agora do verão sempre traz uma energia positiva muito boa, toda a gente gosta, não só pelo aspecto de férias, mas pronto, é diferente. Então, curtir, porque a gente tem que recarregar um pouquinho as baterias para enfrentar tudo que a gente tem por cima e sempre. Então, eu deixo aqui um beijinho bem grande, não vou mais me alargar, para que toda a gente saia a passear um pouquinho. Um beijinho enorme para todos. Helena, um beijo enorme. Cuidem-se todos por aí, aproveitem o dia e que curtam realmente o pouco que se possa. Aida, aqui tenho coisas para ti, já vou te enviar. Já estive a trabalhar nos meus deveres de casa. Então, um meu beijo grande, deixa eu ver se eu cumprimentei toda a gente, sim. Um beijinho para todos, adoro os coraçõezinhos, obrigada. Então, olha, que passem um lindo dia de Corpus Christi, que é hoje que se celebra Corpus Christi, é por isso que a gente está aqui desfrutando disso. Quem pode emendar, ótimo fim de semana e um ótimo feriado, e feriado largo. Quem não pode emendar, hoje recarrega um pouquinho as baterias, que amanhã só tem um diazinho, é só um pouquinho, e depois já tem sábado e domingo de novo, e a gente realmente precisa trabalhar, não é? E um resto de bons dias aqui, de férias e de energia positiva, que é o que a gente precisa todos os dias. Meu beijo enorme para todos. Adeus.